Morre em Rio Claro mulher que foi baleada na cabeça. Laisa Luiza dos Santos, de 36 anos, foi atingida por 2 disparos em frente da casa dela. O caso foi registrado como feminicídio. Um adolescente de 16 anos foi apontado como o autor do feminicídio. Ele também acabou morrendo após confronto com o BAEP. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga agora se o pai do adolescente também tem algum envolvimento com o assassinato, já que ele é ex-namorado da vítima. E no esporte, boa notícia. Atleta de Rio Claro é convocado pela 3ª vez para a seleção brasileira de boxe. Creio que vai dar bom, que eu vou conseguir cumprir essa missão muito bem. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando do feminicídio registrado em Rio Claro. A mulher que foi baleada na cabeça ontem, infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Laisa Luiza dos Santos, de 36 anos, foi baleada na cabeça, chegou a ser socorrida, mas morreu na noite de ontem no hospital. Logo após este ataque, as investigações começaram aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher. Segundo a delegada responsável pelo caso, o adolescente de 16 anos, que é filho do ex-namorado da vítima, foi identificado por câmeras de segurança e apontado como o autor do crime. Agora, o trabalho das equipes prosseguem para identificar se o pai do menor também tem algum envolvimento. O crime ocorreu em frente à casa da vítima por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, na Rua 19, no bairro Mãe Preta, quando foi surpreendida por 2 disparos. Um deles acertou a cabeça da mulher, que caiu na calçada. Já o outro atingiu a parede. Ela chegou a ser socorrida por vizinhos que ouviram os disparos e correram para saber o que tinha acontecido. Um dos moradores relata o desespero que todos ficaram. A gente estava deitado e eu escutei 2 disparos. Aí ainda falei para minha esposa, eu falei, é tiro. Aí a gente saiu para fora, aí já olhamos, não vimos nada, aí me deparei com ela, debruçada no portão ali, o rosto em cima do corpo, sangrando. Após encontrarem a mulher caída na calçada, os próprios moradores prestaram socorro. Todo mundo falando para mim, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Mas eu vi que ela mexeu com a mão e pedindo socorro. Aí eu não pensei 2 vezes, a porta do carro estava aberta. Eu catei ela, põe no banco de trás, fomos até o PS. O carro utilizado para levar a mulher até o hospital era da própria vítima. E na porta, o rastro de sangue. Justifica ninguém tirar a vida de uma mulher, né? Nem de ninguém, né? Chegar a atirar numa pessoa assim, queimar roupa, sem a pessoa indefesa, covardia. Isso é um ato que, infelizmente, hoje em dia a gente está passando por isso todos os dias. Bom, e em Limeira, um criminoso que era procurado pela justiça, inclusive também pelo crime de tentativa de feminicídio, foi preso por equipes da Guarda Municipal. As equipes faziam patrulhamento pelo bairro Belinha Ometo quando abordaram 5 indivíduos nas proximidades de uma escola municipal, sendo verificada a situação deste indivíduo de 28 anos, que era foragido e acusado também por outros crimes, como roubo e cárcere privado. E um indivíduo de 33 anos foi detido pela Guarda Municipal de Rio Claro após agredir o pai, um idoso de 65 anos. A equipe foi acionada no Jardim São José, onde, segundo denúncia dos familiares, o filho estava agredindo o pai com golpes de facão. Os guardas notaram que o agressor apresentava sinais que havia ingerido alguma bebida alcoólica ou droga ilícita. Foi acionado o apoio do SAMU e o agressor foi encaminhado também ao pronto atendimento. E o idoso estava ferido, como você vê aí na imagem. Ele também foi conduzido até a UPA da 29, onde passou por atendimento médico, constatando uma luxação no dedo e uma escoriação no braço direito. Após os atendimentos médicos, as partes foram apresentadas no plantão policial e registrada a ocorrência como lesão corporal. O autor da agressão foi ouvido e liberado. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde estima que cerca de 60% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas.
Especialistas alertam que o diagnóstico precoce pode fazer a diferença no tratamento e retardar a evolução da doença. Confira na reportagem da TV Brasil. Patrícia resolveu se mudar de um apartamento e construir uma casa adaptada com acessibilidade quando Dona Sebastiana, hoje com 79 anos, começou a dar sinais de que algo não estava bem. Foi quando mamãe começou a apresentar algumas confusões mentais, começou a falar coisas que não existiam, a gritar, pedir socorro, aí eu fui em busca de ajuda. A gente precisa entender que o idoso com demência, ele não lembra das coisas, não é porque ele não faça esforço, não é porque ele não queira lembrar, é uma doença de fato. Então, a gente entender os sintomas da doença, entender que esses sintomas são da doença, já nos ajuda a tratar melhor a doença. As estimativas oficiais sugerem que cerca de 80% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o atendimento no SUS às pessoas idosas com a doença cresceu nos últimos anos. Em 2023, foram cerca de 331 mil registros, ante aproximadamente a 254 mil em 2022. Até julho deste ano, os atendimentos já somam mais de 198 mil. Quantos não eram os casos daquelas cidades interioranas, de um Brasil anterior, né, em que era corriqueiro você ter o doidinho da cidade, a figura da pessoa, né, que se prestava a um quadro de maluquinho, de doidinho, as pessoas eram taxadas assim, por um desconhecimento nosso. A diferença é que hoje a gente consegue identificar isso como uma doença. E identificando isso como uma doença, tornou mais fácil o diagnóstico. A demência, ela não se trata só com remédio. A gente tem a terapia junto para retardar a progressão da doença e também para minimizar os sintomas e o impacto da doença no dia a dia do paciente e da família. Além de todo o tratamento, o amor continua sendo o melhor remédio. Quando eu lembro da minha infância, do que a minha mãe representou para mim, do esforço que ela teve para criar as filhas, para se dedicar à família. Às vezes ela anulou muitos sonhos dela para a gente realizar o nosso. Então eu cuido com mais amor. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para analista de RH, operador de prensa, eletricista de manutenção, mecânico geral, soldador, vigia, auxiliar de laboratório, costureira, carpinteiro e desenhista projetista. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, a gente fala de esportes e destaque para o boxe de Rio Claro. Isso mesmo, atleta é convocado pela terceira vez para a seleção brasileira. O Enem está chegando e nós te ajudamos para o Dia das Provas. É a 4ª temporada do programa Play no Enem. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Com informações sobre o Enem, cursos, mercado de trabalho e muito mais. De segunda a sexta em 2 edições, à 1 da tarde e às 9 da noite. Outubro Rosa. O câncer de mama pode acontecer tanto entre mulheres como entre homens. E a melhor maneira de preveni-lo é conhecer e cuidar do próprio corpo. Faça o autoexame, é fácil. Em frente ao espelho, com o braço direito levantado, apalpe os seios, axilas e toda a região. Depois, repita do lado esquerdo, se atentando sempre à forma, textura da pele, mamilos e aparecimento de sintomas estranhos. Além do autoexame, é essencial manter hábitos saudáveis e, acima de tudo, ir regularmente ao médico. Outubro Rosa. Realização TV Claré e Claretiana FM.
Estiagem em nível global. 2023 foi o ano mais crítico das últimas 3 décadas. Com isso, os rios de várias partes do planeta registraram seus níveis mais baixos. As Américas foram as mais impactadas pela seca severa. As informações são do relatório Estado dos Recursos Hídricos Globais 2023, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas. Primeiro problema, o calor intenso que sentimos no dia a dia. 2023 foi o ano mais quente registrado, com temperatura média 1,45 graus acima dos níveis da era pré-industrial no século XIX. Agora, o segundo problema, água demais ou água de menos. Entre julho e setembro do ano passado, em 8 estados brasileiros, os índices de chuva foram os menores em mais de 40 anos. Os rios de todo o mundo tiveram o ano mais seco em 3 décadas. No Brasil, a maior seca da história na região amazônica fez a sua bacia hidrográfica ter recorde negativo dos níveis de água. O fenômeno El Niño, que começou em julho de 2023, continuou este ano. Ele traz condições de muita seca em grande parte do Brasil e da América do Norte, o que traz muitos impactos à economia dessas áreas de rios. E hoje nós vemos que a seca diminuiu muito os níveis dos rios na América do Sul. O momento é de uma situação muito difícil em muitas áreas da região. A previsão da ONU é de que novos recordes de calor virão por aí, junto com a escassez de água. No mundo, 3,6 bilhões de pessoas têm acesso inadequado à água por pelo menos um mês por ano. Essa estatística deve aumentar para 5 bilhões até 2050. Nós estamos diante de um cenário já pontuado como irreversível em termos de aquecimento global. Então, isso nos leva a uma necessidade de construção de políticas estruturantes. Se não estabilizarmos as mudanças do clima, essas condições de seca vão continuar, mas não significa que não teremos enchentes. Teremos uma longa época do ano de muita seca, mas também podemos ter eventos de chuvas extremas. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Noite de tempo nublado com possibilidade de garoa. Em Rio Claro, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Analândia, mínima de 18, máxima de 31. Já em Limeira, as temperaturas oscilam entre 21 e 32 graus. No esporte, destaque mais uma vez para o boxe de Rio Claro e com o nome convocado para a seleção brasileira. Vamos ver. O boxe entrou na vida de Cauê como uma curiosidade despretensiosa, mas aos poucos tornou-se uma paixão arrebatadora. E hoje, mais uma vez, o talentoso atleta conhecido como Baby Bull foi convocado para a equipe olímpica brasileira. Eu comecei meio que por brincadeira, né, uma curiosidade. Também minha mãe me chamou um dia porque ela treinava aqui para ficar em forma, essas coisas. E eu fui gostando, disputando os campeonatos, um após o outro. E descobri que é isso que eu quero levar para a vida como profissão. E também é uma coisa que eu gosto muito. Essa é a 3ª vez em que o Baby Bull é convocado para fazer parte da equipe brasileira olímpica de boxe. A primeira vez foi em 2018, quando ele participou pela categoria juvenil. A segunda vez em 2020, quando participou da categoria de elite. E agora, em 2024, se prepara para compor a categoria adulta. A convocação veio após o excelente desempenho de Baby Bull no Campeonato Brasileiro deste ano, quando foi campeão dos 80 quilos e ainda eleito o melhor atleta da competição. Esse ano, né, eu fui, graças a Deus, consegui ser campeão brasileiro. Ano passado e nos anos anteriores eu tinha batido na trave. Aí, depois, o principal campeonato do cenário nacional, né, onde que estão os coordenadores, os técnicos da CB Box. Aí eles viram, acompanham meu trabalho, meu desempenho na competição e ligou pro meu treinador, né? E perguntou se eu tinha interesse em fazer a parte novamente da seleção. E sem dúvida eu tenho. O Baby Bull, ele teve um ano muito bom. Ano passado ele já tinha tido ótimos resultados.
a gente coloca ele como número 2 do Brasil, né? Porque tem um atleta na seleção brasileira que foi para os Jogos Olímpicos esse ano, que é o Vanderlei Holyfield, e o Baby Bull só perde para ele no Brasil, entendeu? Então a gente acreditava que o Baby Bull merecia estar na seleção brasileira para tentar disputar a vaga internamente com ele e até para poder auxiliá-lo na preparação de competições maiores. No Brasileiro do ano passado, o Baby Bull perdeu justamente para esse atleta e fez uma grande luta, mas não foi convocado. Esse ano, como o Vanderlei estava nos Jogos Olímpicos, ele não estava lá e o Baby Bull ganhou de todo mundo e foi campeão brasileiro, e aí ele foi chamado para a seleção. Para seu treinador, os resultados de Cauê se dão pela garra incansável do jovem, que mesmo diante das maiores dificuldades no ringue, não joga toalha. Ele é muito talentoso, ele é bastante dedicado também, ele treina muito bem, ele é um atleta muito aguerrido. A gente fala que todo boxeador tem que ter aquela vontade grande de vencer e não se entregar nunca. E ele tem isso, né? Ele está sempre buscando a vitória, sempre acredita nele mesmo. Quando a luta está difícil, ele não se entrega, ele, quando perde, vem de cara a derrota, né? Como a gente fala, vem de cara a derrota. O cara pode até ganhar de você, mas vai sofrer para ganhar. E é a postura dele em cima do ringue, né? É um guerreiro. Jonathan, que passou 5 anos na seleção, sabe muito bem o desafio que o seu parceiro de treino espera pela frente. E mais uma vez vai assistir de perto o amigo conquistar o espaço que ele já ocupou. E com orgulho acredita plenamente que o Cauê está pronto para brilhar no cenário internacional. O Cauê, o Baby Bull, é um atleta monstro, né? Vamos dizer assim, não perde para ninguém aqui no Brasil. Ele já teve um tempo na seleção também, já foi campeão de algumas competições internacionais lá. E agora o retorno dele, para mim, é gratificante saber, né? Porque... Acho que vai ser muito bom por conta de ter os melhores atletas do país. Creio que vou aprender bastante, vou me dedicar, que vai ser preciso, porque lá o treino é dobrado. Mas creio que vai dar bom e que eu vou conseguir cumprir essa missão muito bem. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, mas você também pode nos acompanhar nas redes sociais e no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.